Olá, nessa aula 16, vamos começar o assunto Introdução à Dinâmica e começaremos falando sobre grandezas, quais são os tipos de grandezas. Então nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que seria uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela grandeza cuja compreensão precisa apenas do número e da unidade de medida. Então, quando eu falo 50 quilogramas, eu não preciso falar mais nenhuma informação para que a mensagem seja totalmente compreendida. A mesma coisa com o tempo. 2 horas, a pessoa já entendeu. No entanto, agora grandezas escalares agora grandezas vetoriais já não funciona dessa mesma maneira. Por quê? Se eu falo que um automóvel está em uma velocidade de 100 km por hora, então surge a pergunta, para onde que esse automóvel se locomove nessa velocidade? Então essas grandezas, que além do número e unidade, eu preciso de uma informação extra para ela ser bem compreendida, são chamadas de grandezas vetoriais. Quais são essas outras características que eu preciso estar informando? Então, eu preciso estar informando o módulo ou intensidade, que o módulo intensidade é o número seguido da unidade, a direção e o sentido. Então, no caso, eu falaria, o automóvel está com 100 km por hora, mas em qual direção? Oeste, leste, norte, sul. E qual sentido? Sentido de oeste para leste ou sentido de sul para norte. Essas são algumas informações necessárias para que a mensagem seja totalmente compreendida. Vamos resolver o exercício número 2. Esse exercício número 2, determine a intensidade, a direção e o sentido dos vetores indicados a seguir. Então, nós temos a representação dos vetores, vetor A, vetor dB, vetor dC e vetor dd. Então, começo. Quais são as características do vetor A? Então, primeiro, este é o vetor A, tudo bem? Aí, aqui eu tenho a minha escala. Cada 2 quadradinhos representa 1 quilômetro. Então, eu sei que um lado do quadrado vai representar meio quilômetro. Desculpa. Então, aqui eu tenho, qual que é o módulo desse vetor dA? É toda essa medida que compreende da pontinha da seta até o final aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados de quadradinho. Cada lado vale meio. Então, meu comprimento é 3,5. Então, o módulo desse vetor dA vale 3,5 km, 3,5 km. Falta eu fornecer a direção e o sentido. Qual a direção? A direção é oeste-leste, tá bom? E o sentido? De oeste para leste. O sentido ele fica expresso pela ponta da seta. A seta me informa para onde é o sentido. E essa linha aqui, representa a minha direção. Então, o vetor A tem módulo 3,5, que é o tamanho do meu vetor. A direção é oeste para oeste e leste. E o sentido é de oeste para leste. Agora vamos para o vetor B. Quais são as características do vetor B? Peguei o vetor B aqui. Contei quantos lados de quadradinho ele é composto. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ladinho vale meio. Então, daqui até aqui eu tenho 2,5 quilômetros. Qual é a direção? Minha direção vertical. Minha direção vertical é representada como norte-sul ou sul-norte, tudo bem? Agora, no sentido eu especifico. A ponta da seta está apontada para o sul, então o sentido é de norte para o sul.
de norte para o sul. Vamos resolver agora o D. Então, o D já começa a complicar um pouquinho mais, mas nem tanto. Então, eu estou com esse vetor D. Agora, eu preciso medir o tamanho dele. No entanto, aqui agora, eu sei que ele está na diagonal. Então, eu tenho que medir essa diagonal. Só que o meu desenho não me informa quanto que vale a diagonal de um quadradinho. Apenas quanto vale o lado de um quadradinho, que nós chegamos à conclusão que vale meio. Para calcular essa diagonal aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu visualizo um triângulo, retângulo, e eu vou calcular que tem esse lado aqui, ó, é minha hipotenusa. Então, aplicando Pitágoras, então eu tenho aqui, ó, 1,5 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então, eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, que tem dois lados iguais. Sempre que eu tiver um triângulo isósceles e quero calcular a hipotenusa sempre será L raiz de 2. Quem que é L? É a medida de um lado. O lado desse triângulo aqui, ele vale 1, 2, 3, 1,5, tudo bem? Aqui são os catetos. Esse cateto vale 1,5, esse cateto também vale 1,5. Então, quem que é a hipotenusa? Cateto raiz de 2. O meu cateto é 1,5. Então, aqui ficou 1,5 raiz de 2. Ah, não compreendi dessa maneira. Então, a gente aplica Pitágoras normalmente. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tiro a raiz quadrada, isso vai dar 1,5 raiz de 2. Continuando, agora, qual é a direção? Direção e o sentido. Então, eu sei que esse triângulo aqui, ó, qual esse ângulo aqui vai me indicar a direção. Quanto que vale esse ângulo? Falou de ângulo, eu posso deduzir através da minha tangente, tá bom? Então, quem que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser 1,5 km sobre 1,5 km. Então, meu cateto, minha tangente, 1,5 dividido por 1,5 é 1. Qual o ângulo cuja tangente vale 1? Então, eu vou lá na calculadora e faço arco. Qual o arco cuja tangente é 1? Que vai dar 45 graus. 45 graus, então eu tô nessa direção aqui, ó, noroeste, sudeste, tá bom? Então, a direção noroeste, sudeste, e o sentido, qual o sentido? Olho para a seta do meu vetor, para cima é noroeste. Então, o sentido é de sudeste para noroeste.